Eu sou Joab Nascimento, da cidade de Camusim, né? Eu faço parte da Academia Camusinense de Ciências, Artes e Letras, a nossa querida CAL, e no momento eu estou ocupando a função de presidente. E a academia ela foi sorteada, não ai meu Deus, a palavra fugiu agora. Mas ela entrou na Lei Aldir Blanc, né? E, no caso, ela recebeu, né, a verba da Lei Aldir Blanc. Em contrapartida, nós temos que fazer, dar o retorno. E esse retorno se chama de contrapartida. Nós ficamos de fazer, são 4 oficinas de cordel e 4 palestras, né? A primeira palestra já foi feita pelo nosso querido Eduardo, e hoje nós estamos na primeira oficina de cordel. E eu espero que as pessoas se sintam à vontade, sejam bem-vindas, fiquem à vontade para perguntar, para conversar, porque aqui não vai ser uma oficina tradicional, vai ser uma oficina diferente. Nós vamos bater um papo, né? Simplesmente eu vou ficar coordenando aqui o roteiro e tal, mas vamos conversar. E hoje nós vamos falar sobre a literatura de cordel, vamos conhecer de onde ela veio, o que é a literatura, como ela se desenvolveu, tal, e etc. Tá? Então, para a gente conhecer a literatura de cordel na sua essência, eu vou chamar agora um grande poeta, compositor, musicista, ele é cordelista. Olha, o currículo do homem é tão grande que não dá para falar assim, não. O meu compadre, que eu tenho grande admiração, ele faz parte da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ele é responsável pela Lei da Maria da Penha, em cordel, e eu queria receber agora, vamos receber com o maior prazer, com maior alegria, satisfação, nosso querido compadre Tião Simpatia. Olá, boa noite, presidente Joab, que eu tenho a honra de chamar de amigo e compadre, compadre das artes, compadre de alma, de coração, enfim. É um prazer participar desse momento, dessa palestra, oficina sobre a literatura de cordel, uma arte tão linda, uma arte tão nossa, mas que mais do que nunca está precisando de pessoas como você, está precisando do apoio por parte dos governantes para nos ajudar a preservar essa literatura, né? Eu já estou aí com 26 anos de estrada, intercalando cordel, música, repente, comecei com o repente, posteriormente o cordel e a música, e a gente realmente se depara com são muitas as dificuldades, as faltas de recursos, mas não desanimamos jamais, porque é a arte que a gente ama, é isso que representa as nossas raízes, é o que a gente adora fazer, né? E para abrir a sua palestra, oficina, eu sinto-me muito honrado pelo convite e vou fazer aqui uma rápida apresentação do cordel, pelo próprio cordel, no qual eu narro em versos rapidinho aqui, um pouco da sua trajetória. Evidentemente, o cordel é todo um mundo, um universo para ser explorado, é apenas uma síntese que eu farei em versos, chamado Cordel e Suas Origens, o qual você pediu para fazer nessa abertura, porque eu declamei lá na abertura da minha posse na Academia Brasileira de Cordel, Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ABLC, em 2018, você falou que gostou muito, enfim, no qual eu digo o seguinte: graças à lusofonia que nos une pelos laços da cultura e da língua, nos abrindo os espaços para o desenvolvimento. E aí o conhecimento é a tônica da história que ora conto a vocês que há 5 séculos se fez presente em nossa memória. De origem greco-romana, época dos conquistadores, eu nasci entre os castelos na lira dos trovadores. Alegrei reis e rainhas,
príncipes e princesinhas, fenícios e saxões, por meio da oralidade, cheguei à modernidade através das gerações. Já no século XVI, cheguei à Península Ibérica entre Espanha e Portugal. Depois conquistei a América, precisamente a do Sul, onde o céu é mais azul e o mar é da cor de anil. Ao aportar na Bahia, mais tarde conquistaria o restante do Brasil. Enfeitei-me com as penas do pavão misterioso, voei na imaginação das histórias de Trancoso. No canto dos cantadores, xilógrafos, declamadores, encontrei meu precursor em Pombal, na Paraíba, que foi de sertão a riba difundindo meu valor. Leandro Gomes de Barros, foi esse o cabra da peste que me fez ser conhecido pelo povo do Nordeste. João Martins de Ataíde, que com Leandro divide a história como herança. Patativa do Assaré, que estudado foi e é em Sorbonne, lá na França. Os 3 elementos básicos para minha construção, explico, caro leitor: métrica, rima e oração. A métrica é a quantidade de sílaba, que na verdade significa medida. A rima está para o fonema, a estrofe, a oração é o tema de uma estrofe concluída. Estou sempre em evidência, nunca fico obsoleto e por ser muito folheado, ganhei nome de folheto. Por fim, a xilogravura, nas histórias de bravura, romance e assombração, eu estou sempre presente, usam-me principalmente para fazer educação. Fui trazido em caravela pelos colonizadores há mais de 500 anos, buscando novos leitores. Tornei-me então pioneiro no Nordeste brasileiro, vou cumprindo o meu papel de entreter e educar. Permita-me apresentar. O meu nome é Cordel. Viva o Cordel! Obrigado. Viva Meu amigo Tião, você me fez voltar há 3 anos atrás, quando você entrou lá no salão da Academia Cearense de Letras, né? Isso. E você entrou e começou a declamar. Logo na primeira estrofe eu fiquei voando, meu Deus. Eu falei, mas Tião veio de Granja, como é que ele está falando? Aí, na segunda eu falei, não, ele está falando do Cordel. Aí eu peguei, mas aí, à medida que você foi desenvolvendo, cara, foi lacrimejando, o camarada começou a cair lágrimas dos olhos. Eu falei, que coisa linda, meu Deus, como é que a pessoa tem uma mente dessa de gravar, declamar, e você fez sem olhar o papel nada, tudo como você está fazendo agora, aquilo foi muito emocionante, eu nunca esqueci daquele momento, eu falei, rapaz, realmente a literatura de cordel é uma das coisas mais lindas que existe. Então, muito obrigado, meu amigo, por declamar esse cordel lindo, 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 bem feito, bem rimado, a oração perfeita. Oh, é uma maravilha, essa daí é uma obra de arte, realmente. Parabéns, meu amigo Tião. Obrigado. Eu queria parabenizar, Tião, quem chegou agora foi a nossa querida Régia Xavier, a nossa querida amiga Ana Pires, o nosso amigo Eduardo, também estão presentes. Sejam bem-vindos, meus confrades, meu confrade, minhas confreiras. Tá, Tião? Estão todos aí, aplaudindo você. Muito obrigado aos confrades e confreiras, sejam bem-vindos, obrigado por prestigiar a nossa palestra, isso é muito bom. Pois é, pessoal, antes da gente entrar na definição de acordo com como ela é literalmente definida, né? Aqui em Camusim, a gente tem um trabalho aqui com a Casa do Cordel, que, por sinal, meu compadre Tião é padrinho, né, desse projeto cultural, e está crescendo, compadre, está cada dia ficando mais bonito, a gente está reformando, já fizemos umas coisinhas lá e está ficando, aguardando a sua presença, tá? Está ficando bonitinho. Tenho acompanhado as postagens. Como o compadre falou, a gente tem que lutar, matar todo dia um leão, né, para que a nossa cultura ela não morra, ela fique cada dia mais fortalecida, né?
eu gostaria muito de que Camusim surgisse uns 10 Tião de simpatia, né? Para que o cordel ficasse mais forte. Quem dera, né, Tião? Cada cidade surgisse 5, 6, 10 cordelistas, musicistas, repentistas, compositores. A cultura, cada dia seria mais forte. Eu estou recebendo a visita aqui, o Tião, do nosso amigo Miranda, lá de Brasília. Miranda é um amigo, entendeu? Nosso irmão. Ele está aqui prestigiando a nossa oficina lá de Brasília. Ele é o vice-presidente da Academia Maçônica de Letras lá de Brasília. Então, seja bem-vindo, meu irmão Miranda, tá? Um grande abraço, fique à vontade. Abraço. Então, Tião, a definição que você fez do cordel é perfeita. Seja bem-vindo, nossa confreira Luciene Arruda, seja bem-vinda, tá? Fique à vontade. Então, o cordel é um gênero literário escrito em forma de rimas, né? Que tem métrica, tem oração, e que ele inicialmente ele foi construído de forma verbal, né? Oral, e posteriormente foi escrito de forma através de folhetos, né? E etc. E para quem não sabe, a gente chama o cordel da nossa literatura mãe, né? Porque foi a primeira literatura trazida pelos portugueses na época da colonização. Então foi assim que ele chegou no Brasil, né? Trazido pelos portugueses de forma oral, né? E se enraizou aqui pelo Nordeste. Por que pelo Nordeste? Poxa, o Brasil naquela época era a porta de entrada do Brasil era o quê? Salvador, né? Que era a capital do país, né? Começou tudo por ali. E então, quando o cordel chegou em Salvador, ele ficou enraizado aqui no Nordeste, principalmente na região de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Foi os 4 estados que realmente ficou muito fortalecido, né? Então, a literatura de cordel a gente é considerada a nossa literatura mãe, porque foi uma das primeiras que chegou aqui no Brasil. Não é isso, Tião? Exatamente. E é importante também que se diga que aqui ele criou uma identidade própria, né? Evidentemente, tudo tem que ter uma origem, tem que ter uma raiz. Como eu falei, veio de lá, mas aqui foi aonde ele se enfeitou, né? Com a xilogravura, foi aonde ele ganhou corpo e é o que é hoje, né? Então, realmente, eu acho que, assim, eu tenho dado muitas palestras, pelo menos vinha dando muitas palestras antes da pandemia, em escolas públicas, com jovens, e costumo sempre dizer que a gente precisa, o que é bom, beleza, vamos consumir, que vem de fora, mas, sobretudo, a gente precisa valorizar o que é nosso, conhecer um pouco das nossas raízes, né? Então, isso é muito importante, a gente ter esses momentos de divulgação e de poder falar das origens do cordel, como chegou até o que se conhece hoje, né, como literatura popular de cordel, ou literatura de cordel. Socorro Alves, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Mas antes de chegar no Brasil, o cordel ele já existia na Europa, né? Na época dos conquistadores grego-romanos, né? Dos saxônicos, já existia a literatura de cordel, né? Eu estava olhando aqui, Tião, tem um panfleto ou folheto, né? Holandês da década de 1637 a data dele, na época na era da tulipomania, né? Que a tulipomania na Holanda foi uma febre, foi um grande, né? Como é que se diz? Foi exportada aquele negócio das flores, né? Aquele negócio. E a tulipa era o carro-chefe. Então, para você ver, naquela época, mas a gente sabe que bem antes já existia o cordel. Não existe em lugar nenhum, não está escrito em lugar nenhum, quem foi o país que criou o cordel. Não sabemos. Nós sabemos que ele é oriundo da Europa, né? Agora, o país mãe, nós não sabemos quem foi o país mãe que criou. Mas ele chegou naquela região, como você falou, muito bem declamado no seu cordel. Ele chegou em Portugal, na Espanha, na Península Ibérica, por volta do século XVI, não é isso?
Exato. E foi aí que ele começou a se desenvolver mais, e foi através dessa chegada que os portugueses trouxeram para o Brasil, não é isso? Pedro Ex Francisco está aí dando um alô para você, Tião. Oba, obrigado, Pedro Francisco. Você está Exatamente, lendo aí o que ele escreveu? Você leu o que ele escreveu aí? bondade dele. O Tião Simpatia é o melhor repentista do Ceará. Parabéns, primo. Ai, coisa boa. Bondade de primo. Obrigado, primo. Existe duas vertentes também. Alguns pesquisadores do assunto defendem que o cordel é genuinamente brasileiro, genuinamente nordestino. Mas, assim, no geral, o que se tem como consenso é isso mesmo. Ele veio com os colonizadores, não nos termos, como eu falei, que a gente conhece hoje. Evidentemente que, como a gente conhece hoje, realmente só No existe Brasil. no Nordeste do Brasil, mas Verdade. teve essas raízes, né? Porque, na verdade, eles faziam folhetos não só de poesia, eles faziam folheto de anúncios, de receita de chá, receita disso, daquilo. Então, eles faziam vários tipos de folheto, né? Anúncio de peças e tudo, e também de prosa e verso e tal. Mas nessa estrutura que está hoje, realmente, temos o Leandro Gomes de Barros como precursor, realmente, e Isso. aí cada um deu a sua contribuição, e está aí hoje essa literatura que hoje é patrimônio cultural e material do Brasil, né? Foi tombado pelo IFAM em 2018, então isso foi um grande ganho, foi uma luta muito árdua da Academia Brasileira de Literatura e de Cordel, na pessoa do seu presidente, mestre Gonçalo Ferreira, um processo que se iniciou em 2010 de tombamento. A BLC foi a proponente e que se consolidou em 2018. Então, hoje é de fato e de direito o cordel patrimônio cultural e material do Brasil. Isso é muito bom. Foi no dia 19 de setembro, né, de 2018, Correto. e realmente foi uma grande vitória para a nossa literatura, né? Sim, sim, O irmão Miranda botou uma postagem aí que o cordel nesse modo já existia, né, na época dos portugueses. Ele existia, mas não assim, até porque a sétima, né, a cetilha foi criada por um brasileiro, né, e quem ajudou muito a desenvolver esse método foi o Gonçalves Dias, eles ajudaram bastante, né, como outros poetas. Aqui, o Miranda botou aqui, literatura de cordel, como conhecemos hoje, teve sua origem ainda em Portugal com os trovadores medievais, poetas que cantavam poemas no século XII e XIII, os quais espalhavam histórias para a população que na época eram em grande parte analfabetas. Como a gente falou, realmente ele era em forma oral, né? Ele não era forma escrita. Quando ele passou para a forma escrita, é que teve essa parte de a métrica contada realmente certinha, porque antes da forma oral, os cantadores eles faziam um verso grande, faziam outros menores, ele não tinha essa metrificação perfeita que é hoje. Quando ele se tornou, por isso o Aderaldo Luciano, né, que ele adotou e fez a tese dele baseada na literatura do cordel, ele sempre fala, do jeito que está hoje, a roupagem do cordel está com metrificação, em cetilha, em decassílabo, com oralidade, né? E com a rima perfeita, né? Ele fala que é originalmente nordestino, né? Que ele fala que Isso. realmente ele defende muito essa tese, né? Mas porque quando ele chegou aqui não existia uma regra, né? Cada um escrevia do jeito que queria. Então foi começando a fazer através de poetas, através de escritores, foi começando a metrificar. Deixa eu me lembrar aqui, eu anotei aqui, Tião, o nome do criador da sétima. Deixa eu me lembrar se eu acho aqui. Vicente Spinella. Rapaz, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui. Rapaz, depois eu acho.
Está nesse papelado aqui, que eu anotei, mas depois eu acho, né? Mas ele que criou a sétima, a cetilha nossa hoje, né? Mas eu vou achar já já. Então, pessoal, realmente o cordel, ele do jeito que é, do jeito que está, ele é originalmente brasileiro, né? Os cordelistas na época, eles foram levar o título de poetas de bancada, não é isso? Isso. Por quê? Porque eles demoraram muito a emergir, né? Eles ficavam muito. Eles não havia esse desenvolvimento como é hoje, como a mídia, né? Que você faz um texto agora, em 2 segundos o mundo todo já está conhecendo, né? Então, ele foi um cara conhecido. Seja bem-vindo, Carlos Augusto. O Carlos Augusto está falando, cordel é brasileiro. Realmente, Carlos Augusto, é isso mesmo, né? O jeito que o cordel que está nesse momento, ele é originalmente brasileiro. Eu concordo plenamente com você e com o Aderaldo Luciano, que defende essa tese, né? Então, pessoal, por que os cordelistas eles foram chamados de poetas de bancada do gabinete? Justamente porque não tinham oportunidade. Quem abraçou muito a literatura de cordel, na época, foram as pessoas com menos cultura, né? Eles não tinham grande cultura para escrever, eles eram sábios, mas não com grande cultura. Como grande exemplo que nós temos é o Patativa, né? Patativa era um sábio, um autodidata, mas que ele ficou, se eu não me engano, foi 4 meses na escola. Com 4 meses ele já estava dando aula para o professor dele, né? Então, ô Lucarox, aí quem tá aí, Tião? Nosso querido Lucarox, não confundir cordel com folheto. Tá certo. Importante, presidente, com sua permissão, importante essa observação do poeta Lucarocas, que muitas pessoas confundem o cordel com o folheto, porque o folheto, na verdade, é o suporte, né? Isso. O que caracteriza o cordel é a estrutura do texto, a métrica, a rima e a oração. O suporte, ele pode ser em folheto, como eu falei lá no início, lá na Idade Média, né? Eles usavam o folheto para uma série de coisas, anúncios, enfim, convites e poesia também, tal. Como, por exemplo, um cordel online que você publica na internet, ele não deixa de ser um cordel. O suporte que é diferente, é online, né? Como o suporte físico, que é esse aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui o folheto, né? Que é o mais tradicional, como você lança. A diferença aí está no suporte, mas o que caracteriza realmente o cordel é a métrica, a rima e a oração. Não significa que um texto livre também não tenha poesia, né? Mas para caracterizar cordel é muito importante que se deixe isso bem marcado. Tem que ter a métrica, a rima e a oração, como eu expliquei. Verdade. Foi João Galdino da Silva Duda, o criador da cetilha. João Galdino da Silva. Isso aí. Então realmente, o tripé, né, o tripé do cordel é isso aí, é a rima, a métrica e a oralidade. Boa noite, Adriana Santos. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Júlio de Souza. Seja bem-vindo, fique à vontade. Eu vou citar alguns nomes importantes, né, para a gente não se demorar tanto. Peguei alguns nomes e eu não poderia deixar de citar essas pessoas que foram grandes propagadores do nosso cordel, né? O Gregório de Matos, Domingos Caldas Barbosa, eles foram decisivos na construção das estrofes, né? Como hoje as estrofes são escritas, são feitas, né? O Gonçalves Dias e Castro Alves também, eles ajudaram muito, porque tem composições enquadradas na literatura de cordel. Além do Leandro Gomes de Barros e o nosso querido João Martins de Ataíde, né? Que contribuiu muito para a construção do cordel.
mas eu vou citar alguns nomes aqui que eu acho muito importante, que eu fiz questão de anotar, porque são pessoas que trabalham, desenvolvem a nossa literatura. Então, além desses que eu já falei, nós temos aqui Manuel Riachão, que era o mergulhão, né? Leandro Gomes de Barros, como já falei, José Galdino da Silva, criador da Cetilha, Mário Souto Maior, Manuel de Almeida Filho, Firmino Teixeira do Amaral, Apolônio Alves dos Santos, Aderaldo Ferreira de Araújo, nosso cego Aderaldo, Zé Pretinho de Tutucum, Patativo do Assaré. Mais recente, nós temos Gonçalo Ferreira da Silva, Dalim Catunda, Lucarocas, que está presente, de Deus Salles, Tião Simpatia, Cícero do Maranhão, Braulio Bessa. Então, são uma gama de poetas cordelistas que vivem, que trabalham em prol da nossa literatura. O Lucaroca não gosta de ser chamado de cordelista, ele é um escritor que escreve também cordel, né, Lucaroca? Ele está escrevendo que Patativa era culto, só não tinha instrução escolar, com certeza. Patativa era um sábio, né? Então, é importante afirmar que o modelo atual, como se escreve o cordel, só existe no Brasil, né? Esse modelo só existe no Brasil. Carlos Drummond de Andrade, ele fez uma declaração sobre o cordel, eu anotei, eu não tenho essa facilidade de decorar, mas ele escreveu assim: a poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do povo brasileiro em suas camadas modestas do interior. O poeta cordelista exprime com felicidade aquilo que seus companheiros de vida e de classe econômica sentem realmente. A espontaneidade, graças dessas criações, faz com que o leitor urbano, mais sofisticado, lhe dedique interesse, despertando ainda a pesquisa e análise de eruditos universitários. É esta, pois, uma poesia de confraternização social que alcança uma grande área de sensibilidade. Então, o caso do Drummond de Andrade também era um grande fã da literatura de cordel, além do nosso querido Ariano Suassuna. Tião, Lucarocas, vocês que têm mais conhecimento, muito mais do que eu, o Suassuna foi muito importante, né, na literatura de cordel, na divulgação, através das suas histórias, dos seus livros, né? Ele pega muito dado da literatura de cordel de Leandro Gomes de Barros, não é isso, Tião? Sim, certamente. Inclusive, o Alto da Compadecida foi tirado da literatura de cordel, e o próprio Ariano tem uma entrevista que ele afirma isso, que foi beber na fonte da literatura de cordel, o Cachorro dos Mortos, o Cavalo que Defecava Dinheiro, esses romances aí, João Grilo, foram fonte de inspiração e pesquisa para que ele escrevesse o Alto da Compadecida, e foi o sucesso que foi. E aí a gente está citando Suassuna, mas se a gente for para a música, tem Zé Ramalho, Raul Seixas, Alceu Valença e muitos outros. Essa turma toda aí bebe da fonte da literatura popular. É isso que eu digo. O cordel, o repente, é a fonte principal. Então, daí vai surgindo várias outras coisas, vai se derivando, mas a fonte está aqui, está no artista popular, né? O próprio menino Braulio Tavares, que é um grande escritor também, um grande estudioso, um grande criador, ele, vendo uma palestra dele na Bienal do Livro, ele coloca isso de uma forma assim assustadora, que a gente que é de dentro do tema não se dá conta o quão e essa fonte é rica, e não só a música, mas o cinema, o teatro, enfim, todos vêm beber dessa fonte mãe chamada literatura popular, né, do cordel. O Carlos Augusto fez uma pergunta. Os cordelistas poderiam dizer o porquê de um certo preconceito com a obra do poeta Zé Limeira. Eu não sei se responder, porque eu não conheço se existe esse preconceito. Tem alguém sabe formar, o Tião, o Lucarocas, alguém que
tem maior vivência dentro da literatura de cordel a respeito desse preconceito com a obra do poeta Zé Limeira. Se alguém souber, por favor. Desculpa aí, deu uma um tilt aí, né? Não está voltando, pronto, normalizou. Tião, você sabe alguma coisa a respeito desse preconceito com a obra do poeta Zé Limeira? É uma pergunta do nosso querido amigo Carlos Augusto Santos. Não só com a obra do poeta Zé Limeira, mas há um preconceito com a literatura popular como todo, né? Mas o Zé Limeira é um poeta que realmente existiu, conhecido como o poeta do absurdo, mas tipo assim, é como o Seu Lunga, né? Nem tudo que se diz que é do Seu Lunga foi Seu Lunga escrito que disse. Por ele, né? Mas aí o imaginário popular vai ligando, mas o Zé Limeira, sim, existiu sim, mas tudo que se acredita a ele não significa que exatamente tenha sido. Tem as pelejas, as prosas que são criadas, os absurdos que são criados, né, que foram criados ao longo da história e se acredita a Zé Limeira, mas ele existiu sim, e pelo que se sabe, era algo mais ou menos folclórico, próximo daquilo, e que tinha dentro do seu imaginário, lá da sua... tinha toda uma ciência, uma beleza, uma estética de se comunicar, enfim, na época dele, a maneira dele, né? Mas o preconceito, ele está sempre rodeando a cultura popular ao longo dos séculos, né, dos anos, enfim, isso, a gente que é artista popular vivencia isso diariamente, né? Principalmente na hora de aprovar os orçamentos, em que a cultura popular é sempre vista num segundo plano, então o preconceito já começa daí. Nunca tem dinheiro para a cultura, tem dinheiro para tudo, menos para a cultura. Só para dar o exemplo, né? Então tem muito folclore com a respeito das coisas que os Zé Limeira diz que falavam, né? Esse que aumentavam muito esse negócio, tem muito folclore, porque eu já li tanto folheto, tanta história sobre o que seu Lunga diz que dizer. Eu acho que a metade não é real. Ali a pessoa vai criando vai criando em cima daquilo. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Tião? Sim, certamente. Por aí. Bem, pessoal, o Tião está até com a camisa dele, do nosso Leandro Gomes de Barros. Eu queria que pouca gente conhece o Leandro Gomes de Barros, sabe por quê? Eu tenho uma galeria lá na Casa do Cordel e tem algumas caricaturas de pessoas. E eu resolvi agora botar o nome embaixo de todos eles, porque as pessoas perguntavam quem é esse? Ninguém sabia que era o Leandro Gomes de Barros, né? Então, o Leandro Gomes de Barros foi praticamente o precursor, né, da literatura de cordel. Boa noite, Júlio Souza. Seja bem-vindo. Então, ele é considerado como o primeiro escritor brasileiro de literatura de cordel, tendo escrito aproximadamente 240 obras. No seu tempo, ele era cognominado o primeiro sem segundo, para você ver a importância que ele tinha, né, o respaldo que ele tinha. Então, as pessoas diziam que ele era o primeiro sem segundo. E ainda é considerado o maior poeta popular do Brasil de todos os tempos, autor de vários clássicos e campeão absoluto de vendas, com muitos folhetos que ultrapassam a casa dos 3 milhões de exemplares vendidos. Realmente é uma marca, acho que inalcançável hoje em dia. Compôs obras-primas que eram utilizadas em obras de outros grandes autores, como Ariano Suassuna, como o Tião já falou, do Alto da Compadecida. Inspirou em 2 de seus folhetos o dinheiro e também o chamado O Testamento do Cachorro e o Cavalo que defecava dinheiro, né, Tião? Ele inspirou muito o Suassuna, né? Então, depois de ele fundar uma pequena gráfica em 1906, seus folhetos se espalharam pelo Nordeste, sendo considerado por Câmara Cascudo o mais lido dos escritores populares. E também, segundo o caso do Drummond de Andrade, Leandro Gomes de Barros foi o rei da poesia do sertão e do Brasil. Então, daí foi um pequeno história sobre o Leandro, porque muita gente não sabe o que o Leandro fez pela nossa literatura, né, de cordel. Mas realmente ele foi um homem que se dedicou e, pelo que eu sei, presidente Joab da Cal, parabéns por colocar o nome nas caricaturas, fica bom para pesquisar. Verdade. Pelo que eu sei, ô Tião,
ele pegava os folhetos dele, botava no burrigo aí, no jumentinho, no cavalo, e saía pelo interior vendendo. Não era isso? Que ele fazia muito isso Isso, daí, não era? Ele, isso ele mesmo. fazia os folhetos na gráfica dele e saía, ele ia para o interior e saía vendendo aí. E ele viveu disso, né, Tião? Da gráfica e dos cordéis, né? Exatamente, até porque na época o Cordel era conhecido como o Jornal do Sertão, né? Então, como tem Hum. o jornaleiro, que até ali na década de 90 ainda era muito forte, que saía distribuindo os jornais, né? Então, na época era como se fosse o jornal da época, né? Era fonte de Então, informação, né? era fonte de informação, as notícias todas chegavam através dos cordéis, né? Ora, no sertão hoje, pelo menos na nossa região, graças a Deus, já tem escola para todo mundo, mas na minha época, ali na década de 90, não tinha escola, em algumas, na maioria das zonas rurais não tinha escola, na minha região mesmo não tinha. Então, como era que chegavam as notícias? Chegavam via rádio e os folhetos de cordéis, que os tio meu, tio Raimundo, que gostava de ler, comprava na feira e tudo, lia as histórias. Então, aqui em Granja, ontem ainda acontecia isso, né? Na linha do tempo foi ontem. É, Imagine naquela época, que, enfim. exatamente. Isso aí o Tião está falando nos anos 70, 80, né, Tião? Não, da década de 90 já. 90 já. Agora Isso, imagina no século XIX, né? isso. Que o rádio, praticamente, quem tinha rádio era só quem vivia na cidade, né? Então, as notícias que chegavam no interior, principalmente nos lugarejos, era só através da literatura de cordel mesmo, ou então quando alguém ia na cidade, né? Ouvia falar e espalhava notícia para. Praticamente o pessoal da roça, naquela época, eles viviam isolados do mundo, né? Eu lembro, Isso. Tião, quando nos anos 70, quando eu estava de férias lá no Tabocal, que meu avô morava lá, quando apareciam os cantadores, né, daqui de Camucineiro, então era uma festa. O meu É uma festa. avô chamava, eles dormiam lá e faziam aquela cantoria, a redondeza toda participava, ficava muita gente. No dia seguinte já ia para a casa do outro do lado e era assim. Então era uma novidade. Isso agora, né, Tião? A gente está falando. Olha, Imagina. quando eu morei em Camusim, que eu morei em Camusim de 1994 a 2006, e os 10 primeiros anos da minha vivência em Camusim, eu atuei apenas como repentista. Então, anualmente, tinha aqueles senhores, proprietários de fazenda, amigos, que anualmente nos contratavam para cantar no aniversário deles. Posso citar aqui como exemplo o seu Antônio Canuto, lá em Jijoca de Jericoacoara, o vereador Edivala, em Jericoacoara, seu Raimundo Salustiano, lembro o nome da maioria ainda, todo ano era uma cantoria certa, no era coisa para a noite toda. Eu ia com o mestre Hernandes, ia eu, o mestre Hernandes, e geralmente outro repentista para apoiar. Às vezes a gente ia em três, né? E ficava revezando. Lá em Jericoacoara, na casa do vereador Edivar, quando a gente ia cantar, teve situação lá que a gente amanheceu o dia, era coisa para a noite toda, vinha toda aquela redondeza ali do vilarejo e tudo, e aquilo era maravilhoso. Imagine realmente essa época aí, lá no século XIX, o quanto tinha leitores, né, para as rodadas de leitura de cordel ou de cantoria, de repente, realmente deveria ser uma coisa mágica, né? É E verdade. eu trago essa lembrança, eu acho que é uma fase assim, mais doce da minha vida. Não deixou de ser sofrida também, porque não tinha essas facilidades que tem hoje de transporte, não tinha asfalto, a gente ia trepar lá nos pau de arara e tudo, mas a gente era feliz e ganhava um dinheirinho bacana, ajudava a bancar os estudos, mandava para a família no interior. Então, eu cheguei a vivenciar isso de uma forma muito linda, que foi decisiva para que eu pudesse ter alicerce e estrutura, tanto financeira como intelectual, para poder chegar onde eu cheguei hoje, né? Graças a Deus. E ali serviu de base, uma base muito importante, né, Tião? Porque Sim. não tinha berço de ouro na época, né, Tião? Era tudo Ai, não, difícil. era tudo difícil. Sou A muito nossa grato ao querida. mestre, sou muito grato Assim, ao mestre Hernandes Pereira, que foi praticamente é um grande. segundo pai para mim. Ele trabalhou muito pela cultura aqui de Camusim, da região, né, na realidade.
E eu não estava aqui em Camusim nessa época, mas sei dos festivais que ele organizava, né? Que saudade dessa época se tivesse, né? A Luciene botou uma mensagem, né? Que saudade que ela tem da época que ela morava do interior, que o pai dela fazia muitas cantorias, né? Realmente, Luciene, esse período da cantoria, foi através dessas cantorias, desses eventos, que o cordel foi se fortalecendo e foi sendo divulgado, né? Boa noite, poeta João do Nascimento. Estamos ligados assistindo a esta aula de poesia sua do mestre Tião Spatiara. Araquém Vasconcelos, Tião, aí? Tudo bem, Araquém? Lá de Santana do Acaraú, se eu não estou enganado. Acho que é. Tinha também um comentário da amiga Adriana Santos, que 25 de março, dia do aniversário dele. Adriana, eu me lembro quando você ia cantar na casa do meu pai, Beija-Flor. Olha aí. Adriana sabe. Olha aí, viu? Pois é, pessoal. Pode comentar, Tiago. Não, só deixar um abraço aqui para o amigo Beija-Flor, que é um grande parceiro também, irmão de longa data. Realmente fiz muitas cantorias. O Beija-Flor, ele chegou a cantar também no início, mas a vocação dele sempre foi o comércio. Ele cantou e tal, mas depois se dedicou integralmente ao comércio. E realmente fizemos muitas cantorias lá. E cheguei no início a fazer cantoria com ele, aí nos interiores de Granja, Camusim, enfim, por época. Adalto Gouveia Mota Júnior está falando que o Zé Limeira era estigmatizado por causa do seu linguajar obsceno e também por causa do exagero nos neologismos. Isso mesmo. A Luciene também botou uma mensagem sobre a data de aniversário. Você pode botar aí de novo, Nagel, por favor? Não deu tempo de ler? Uma mensagem da Luciene sobre uma data aí que ela botou. 25 de março, no aniversário dele. 12 de junho, aniversário de minha mãe. Dia das Mães, Dia dos Pais. É o período que ele fazia as cantorias, né? Nessas datas. É importante. Bem, pessoal, a literatura de cordel, ela apresenta vários aspectos interessantes para a nossa cultura, para nossas artes, como a xilogravura, né? A xilogravura é uma arte, se tiver algum xilógrafo, alguém que conheça mais sobre a xilogravura, pode se manifestar. Aqui é um bate-papo, nós estamos à vontade, tá? É a troca de conhecimento e de informações. Mas eu sei que a xilogravura é uma arte chinesa, né? Acho que no século V já existia a xilogravura, é uma arte que de séculos, de milênios de anos atrás, né? Ela era uma técnica que inicialmente foi gravada em madeira, né? Hoje em dia já faz até em isopor, né? Faz isopor, faz em outros tipos de material. Mas a xilogravura é uma arte milenar. O que aconteceu? Naquela época, se era difícil ter um rádio, imagine uma máquina fotográfica, né? Então, o cordelista, ele precisava de uma capa para ilustrar o seu folheto, né? Ele precisava de uma figura. Ele botava a morte do cachorro. Ele tinha que botar pelo menos... Não tinha máquina fotográfica. Era muito difícil. Então, eles iam através de quê? Da xilogravura, né? Fazer tipo um carimbo, desenhava ao contrário, não é isso? As partes em relevo, ela fica mais escura, para ilustrar. Hoje em dia, a xilogravura é uma arte que ela está como é que se diz, muito difícil. É uma profissão de xilógrafo que está praticamente se exterminando, infelizmente. Né? Mas é uma técnica muito bonita. Estou falando aqui no termo de Brasil, tá, pessoal? Por quê? Além de ser uma arte difícil, o xilógrafo, essa profissão ser difícil de ser encontrada, é raro você conhece alguém que é xilógrafo, ficou muito mais viável você, hoje em dia, fazer uma arte através da internet, né, dos meios que nós temos, do que o xilogravura. Mas a xilogravura faz parte da literatura de cordel. Tá? Se eu não estou enganado, Tião, se eu estiver enganado, por favor, alguém me corrija.
a xilogravura entrou praticamente no cordel aqui no Brasil, né? Praticamente Sim, aqui, sim, sim. não foi isso? Mais Isso. ou menos isso, né? Se alguém tiver mais conhecimento sobre a xilogravura e quiser falar, fique à vontade, ajude a gente a ter mais, a saber mais um pouco. E isso depois de um certo tempo, né? Porque os primeiros cordéis, na verdade, tem muitos, eles usavam fotos de astros do teatro, do cinema e tal. E aí, ao longo do tempo, é que a xilogravura ela foi se fortalecendo mais na ilustração dos cordéis. Me permita, já estamos falando nesse momento de xilogravura, tem um livro aqui muito, muito rico. Quem quiser aprender mais sobre o assunto, aqui, ó. Esse livro aqui é sobre a xilogravura que é produzida hoje ainda muito fortemente, assim como a própria literatura de cordel, no Juazeiro do Norte. É um livro do professor Gilmar de Carvalho, eu recomendo, pesquisando aí pela internet, você deve encontrar, e aqui tem realmente, olha só a beleza que é isso aqui. Coisa linda. É uma arte realmente linda, e se falar em cordel, remete à xilogravura, o cordel, mas assim, é algo muito exclusivo e encarece o preço, evidentemente. Então, nem sempre está ao alcance de todos os poetas, enfim. Verdade. Mas para ser xilogravura, tem que ser. Xilogravura quer dizer desenho na madeira, né? Tem que ser esse desenho mesmo. Às vezes, esse desenho feito no computador, feito em isopor, feito. Não é xilogravura. Tem uma proposta de parecer, mas para ser xilogravura é como essa aqui que é feita mesmo na madeira. Eu recebi agora em dezembro a visita aqui em casa do rapaz chamado Edmar Mendes. Ele mora em Paraipaba, ele é pirógrafo, né? Ele faz o desenho na madeira e tal. Ele faz uma arte, cada arte linda. Ele estava me explicando que ele também entende de xilogravura, né? E eu vários cordéis antigos que eu tenho lá, simplesmente para referência, né? Eles não estão à venda, é mesmo só para as pessoas terem conhecimento. De todos eles que ele olhou, só tinha um que era xilogravura real, verdadeira. Ele falou, o resto era tudo feito através do computador, né? Ele falou, então, é assim, a xilogravura, hoje em dia, como eu estava falando com o Tião, é uma técnica difícil e não é barato, não. Não é barato, entendeu? Aprendi a gostar de cordel ouvindo meu pai declamar o que chamávamos de romance, editado por José Bernardo da Silva, A Lira Nordestina, e da editora Luzeiro de São Paulo, Araquém Vasconcelos. Araquém, além de você não só aprendeu a gostar, você aprendeu a fazer, que você escreve muito bem. Eu sempre acompanho suas estrofes, os seus textos pela internet, pelo Face, cada um melhor do que o outro. Parabéns, meu amigo. Então, além da xilogravura, o cordel contribui para a perpetuação do folclore brasileiro, né? Então, ele contribui pelo fato de funcionar como divulgadora da arte cotidiana, das tradições dos autores locais. Então, a parte do folclore, o cordel também ajuda nessa coisa, porque além não só da parte do cotidiano de autores, mas também tem muitos textos publicados no cordel que ressaltam o nosso folclore, né? Folclore brasileiro, principalmente o nosso folclore daqui do Nordeste, e etc, etc. Então, ele contribui muito para a perpetuação do nosso folclore. Ele também ajuda na disseminação de hábitos de leitura e luta contra o analfabetismo. Rapaz, isso daqui é uma luta que eu tenho aqui de incentivar as pessoas a lerem. O adulto, hoje em dia, é mais difícil, Tião, porque ele já pegou o hábito de não gostar de ler, tudo. Agora, a minha luta é incentivar a criança, né? Outro dia eu fiquei tão feliz, eu chorei, cara. Foi uma criança com os pais, o pai e a mãe, passou em frente e os pais dela que revelou que ela fez questão de entrar para ver a literatura de cordel. E eles compraram 2 folhetinhos para ela e levaram para ela ler
Aqui dali, rapaz, é uma sensação que a gente sente de saber que a criança, né, tem criança que ainda gosta de ler. E é uma responsabilidade muito grande, não só do cordelista, mas de todo escritor, né, de todo poeta, que as suas poesias, as suas obras alcancem as crianças, né, para que ela tenha um hábito de ler, tenha aquele não sei se é provérbio, para mim uma realidade. Quem lê muito escreve bem, né? Então você está aprendendo o hábito de ler, você muda a sua mente para outras, tira a sua mente de várias coisas negativas, várias coisas. Então, a leitura, além também de ajudar a luta contra o analfabetismo, né? A tipologia de assuntos que cobre a crítica social e política e texto de opiniões eleva a literatura de cordel ao estandarte das obras do teor didático e educativo. Seria tão bom se a gente pudesse inserir o cordel dentro de uma sala de aula. Já foi comprovado por várias, por A, por mais B, é muito, você assimila muito mais fácil quando tem um tema que ele é ditado em forma de verso, né? Teve um professor antigo aí que ele inovou, botou até forma de música na sala de aula, né? Eu esqueci o nome dele agora. Também é a mesma teoria, pode ser através de uma música, porque a pessoa grava com mais facilidade, através de um poema. Você faz um poema didático, né? Então, isso aí incentiva muito a criança, mas infelizmente a gente bate muito de frente com isso, porque a parte do pessoal da educação, eles não atentaram ainda, não querem, né? Ainda por esse lado, muitos ainda que estão na parte de chefia não aceitam, né? Ainda que a literatura de cordel ele seja inserida em sala de aula. Que pena que ainda eles pensam assim. Mas eu tenho certeza que se o cordel, a literatura, outro meio através da poesia fosse levado para a sala de aula, principalmente para introduzir na parte da criança, eu acho que seria muito mais produtivo, né? O efeito seria muito mais, o objetivo seria alcançado com muito mais facilidade. Tião, estou falando muito, fala um pouquinho aí, Tião, que eu bebi um pouquinho d'água. Não, era só para realmente dizer que concordo plenamente que se o cordel fosse mais utilizado na sala de aula, certamente teríamos melhores resultados. Mas aquilo que eu falei inicialmente, o preconceito que já começa na hora do orçamento, né? Não há orçamento para a cultura, enfim. Mas alguns professores têm usado a literatura em sala de aula e os resultados são fantásticos. Eu tive a oportunidade de, em 2014, iniciar um projeto de divulgação da Lei Maria da Penha nas escolas de Teresina, através do cordel, do nosso cordel da Lei Maria da Penha, era um projeto piloto com 40 escolas. Resultado, nós executamos esse projeto durante 6 anos, só parou ano passado por conta da pandemia. Atingimos um total de 80 mil alunos no decorrer de 6 anos, conseguimos implantar aqui também nas escolas do estado do Ceará, 70 escolas inicialmente, e os resultados foram fantásticos. Várias foram os testemunhos e mensagens que a gente tem recebido até hoje desse trabalho. Então, é isso. Eu não sei por que há tanta resistência, há tanto preconceito. O que eu posso dizer é que, nas oportunidades que a gente teve de fazer esse trabalho, foi muito exitoso, foi muito bem sucedido, elogiado por professores, por alunos, por todos. Então, realmente surte um efeito, tem um diferencial, né? Isso, verdade. Bem, pessoal, eu vou finalizar aqui, vou deixar agora abrir espaço para as pessoas fazerem perguntas, ou então colocarem suas opiniões, né, deixar livre. Só para finalizar, é importante saber que o cordel ele pode ser escrito,
em narrativa ou poética, né? Na poética ele tem os romances, né? A declamação, e na narrativa, né? Ele tem a declamação, e na poética ele é escrito em quadra, sextilha, setilha, oitava, décima, e assim por diante, tá bom? Então, anotei aqui que a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a ABLC, fundada por Gonçalo Ferreira da Silva em 7 de setembro de 1988. A BLC funciona nos dias úteis, das 9 às 18 horas, em sua sede, a Rua Leopoldo Frois, 37, no bairro de Santa Teresa. Eu tive lá há um ano e pouco atrás, por sinal, é um lugar bem aconchegante, né? Pequenininho, mas aconchegante. Infelizmente, na hora que eu cheguei lá, estava vendo uma gravação da TV educativa, né? Então, não pude ouvir, assim, aquele bate-papo, né? Então, conversei um pouco só com a Dalinha, com o nosso querido Gonçalo e tal, mas é um lugar maravilhoso, a gente se sente bem ali dentro, muito gostoso mesmo. Então, quem for no Rio de Janeiro, não deixe de visitar a nossa ABLC. Então, pessoal, já vai dar 8 horas, então vou deixar aqui para facultar a palavra, os comentários. Miranda José Eduardo botou: meu presidente João, para que aconteça um projeto na sala de aula, temos que ter um parlamentar que goste dessa cultura do cordel. Temos que sensibilizar os secretários de cultura no nosso município. É por aí, né, meu querido? Tomara que o Tião Simpatia se torne um parlamentar federal para poder lutar pela gente, né, lá no Planalto. E quem sabe assim a gente consiga, né, Miranda? Inclusive, eu já fui lá, eu já declamei lá no plenário da Câmara dos lá na Deputados. Assembleia. Por sinal, foi muito bonito, foi perfeito. Eu acompanhei. O caminho é esse, depende da política, como tudo depende de política, não adianta. Tudo depende, infelizmente E, infelizmente, nós não temos no meio cultural, no nosso meio cultural, da cultura popular, representantes, nomes. Temos, assim, alguns parlamentares que se dizem defensores da cultura e até fazem alguns projetos interessantes, mas alguém de dentro da cultura não tem. Qual é o deputado, poeta popular que você conhece, que é da cultura mesmo, que viveu da cultura? Qual é o vereador que veio da cultura popular? Não tem, entendeu? Tem de outros segmentos, mas é diferente e tal. E o caminho passa pela política, não tem jeito. Tem que ter. É verdade. Então, Tião, vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos vestir um terno e lutar lá na nossa Assembleia para a nossa literatura. Então, pessoal, fiquem à vontade, tá? A gente, não sei quantos minutos nós temos ainda, Nagel, mas está aberto aí, está franqueada aí as mensagens, as considerações, fiquem à vontade. Academia Campus-Ciências de Ciências das Letras está informando que a próxima oficina ocorrerá dia 24, depois da manhã, né? Às 19 horas. Então, sejam convidados. Todos estão convidados. Tião vai estar presente também, se Deus quiser, né, meu amigo? Eu não posso ficar aqui sozinho sem você, não. Com todo prazer. E aí a gente já separa mais uns 2 ou 3 cordéis aí para declamar, interagir também. Coisa boa. Separe então, os dois. Na próxima oficina, Tião, sabe o que a gente vai falar? Vamos falar eu separei umas dicas para se fazer um bom cordel, entendeu? Oba, importante. E no dia, na hora, a gente fala, tá? Separei, são quantas dicas que eu separei aqui? São 8 dicas, né? A gente vai comentar sobre isso e vai devagarinho, vai desenvolvendo na hora, tá? Tema, verso, estrofe, rima, e aí vai. Métrica, aí tem a parte da oração, lapidação, e assim vai por diante. São 6, se não me engano. Tá bom? Araquém Vasconcelos, o saudoso poeta Arievaldo Viana, falecido agora ano passado. Por sinal, eu fiz uma homenagem para ele, tá? Tá lá na Casa do Cordel. No dia que ele faleceu, eu fiz um grande poeta.
desenvolvia um belo trabalho nesse sentido, inserindo cordel na grade de disciplina escolar, como também o Teossipatia, na divulgação da Lei Maria da Penha, ficou famosa também na voz da poetisa mirim Sâmia Abreu. Acho que este o nome da poetisa. É verdade, é Sâmia Abreu. Ela Por já sinal, alcançou. Declama muito bem ela, hein? Isso, ela já alcançou mais de 12 milhões de visualizações nas redes sociais com a Lei Maria da Penha Cordel, já viajou pelo Brasil Coisa todo. boa. Hoje é uma E ela militante. substitui você, né, Tião? Eventos que... Quando você não pode ir para um evento, tal, falar sobre ela vai no seu lugar, não é isso? Inclusive, o primeiro evento que ela foi até a Naná, que foi com ela, foi em 2018, eu estava em Manaus, e aí me ligaram, a OAB me ligou lá de São Paulo, querendo um evento para a semana seguinte. Eu estava tirando uma agenda em Manaus, não podia ir, aí ela tinha feito a declamação aqui para Maria da Penha, Casa da Mulher Brasileira de Fortaleza. Eu falei, tem uma criança aqui que declama o cordel, eu vou lhe mandar o vídeo. Se você gostar, eu acho que vai ser um sucesso. E a Naná foi com ela, não foi? Foi, quando eles assistiram ao vídeo lá, ficaram encantados, e aí mandaram as passagens, uma ajuda de custo, e a Naná foi com ela, e aí foi onde surgiu aquele vídeo da OAB, que foi o que viralizou, foi exatamente a partir daí. E hoje muitos eventos que a gente... evidentemente, por conta da pandemia, as viagens cessaram, né? Mas ela já vinha numa agenda bem intensa de eventos pelo Brasil todo. E está estudando bastante, está se dedicando, está aprendendo cada vez mais. Uma menina que tem muito talento, que vai fazer uma história linda. Além do cordel, o que ela quiser ser, certamente ela será. E aí uma criança despertada pela literatura, incentivada pela literatura. Isso não tem preço, né? Tem outra menina também que está surgindo, que eu gosto muito também, a Francine Maria. A Francine Maria, lá de Ibiapina, Serra Grande. Ibiapina, por sinal. É musicista, ela é instrumentista, toca tudo. Carlos Augusto Santos, o uso do cordel em sala de aula já está contemplado na BNCC. Penso que não precisamos de a lei que às vezes impõe algo, mas precisamos convencer os professores a usarem. São eles que estão na linha de frente. Infelizmente, nem todos conhecem essa importante ferramenta. A política seria interessante para a melhoria de uma política cultural como um todo. Beleza. Parabéns que já está sendo contemplado, né? Porque o professor, se ele não for poeta também, ele pode fazer uma palestra, fazer uma oficina com seus alunos sobre o cordel, como a gente tá, mas para fazer o cordel em si, precisa ser cordelista, precisa ser poeta, né? Nem todo professor é poeta, evidentemente. Ele pode falar sobre o cordel, e é muito bacana, já desperta ali o gosto, mas nada como o poeta na sala de aula, ensinando o ofício. E aí tem outra questão também, porque há uma concepção errada que o poeta... às vezes pode usar palavras que não estejam de acordo com o linguajar formal, ou que não é escolarizado, da onde nasce o preconceito. Mas não, o poeta, naquilo que ele se propõe fazer, que tem um reconhecimento, notoriedade, ele tem, sim, capacidade de fazer um trabalho em qualquer sala de aula, em qualquer universidade, certamente. Até porque toda arte, ela tem os macetes. A gente chama, na Marinha, tem os bizus, né? Tem as variantes. E só quem sabe dessas variantes, que pode passar para quem está aprendendo, é quem faz realmente, né? Quem pratica, né? Porque existem muitos macetes para você conseguir uma métrica, para a frase ficar metrificada. Tem, às vezes, né, você quer falar muito e não metrifica. Às vezes tem como você falar pouco e ela dizer tudo e ficar metrificada. Então tem uns macetezinhos que é importante, né? A Giane Cruz botou aqui um comentário. Eita, dois cabos da peste. Eita, valeu, dois cabos da peste mesmo. Admiro muito as pessoas excepcionais, parabéns pelo talento nato. Nós que agradecemos a sua presença, Giane. Seja bem-vinda, tá? Quarta-feira você está convidada novamente a participar. Então, meus amigos, já são 8h05, já tomando muito tempo do povo. Eu espero que a gente tenha conseguido o objetivo, né, de passar mais ou menos
o que é a literatura de cordel, né? Qual a origem dela, como ela chegou, como ela se estabeleceu aqui e como está nos dias de hoje. Então, eu só tenho que agradecer. Tião Simpatia, fique à vontade para suas considerações finais e os demais também. Apenas agradecer, presidente, pelo convite. Na próxima estaremos juntos. Será um prazer dividir a nossa experiência, o nosso conhecimento com vocês, com o público. Peço que divulguem, compartilhem essa live. Estaremos juntos na próxima quarta. Beijo no coração de todos, saudações poéticas. Obrigado. Adriana Santos, foi ótimo, muitas informações relevantes. Quem dera o cordel fosse mais inserido nas escolas no dia de hoje. Eu fiz alguns cordéis na época da escola. Parabéns, Adriana, que bom, né? Você com certeza deve ser professora, acredito que sim. E isso é importante demais, esse incentivo para a literatura de cordel. Obrigado pelos conhecimentos repassados, parabéns. Obrigado a você, Régia, seja bem-vinda. E quarta-feira a gente aguarda você novamente. Carlos Augusto, caros amigos, não estou falando de ensinar a fazer o cordel, mas de usar como ferramenta no ensino das disciplinas escolares. Sim, Perfeito, sim, perfeito. Realmente, é importante, né, que o cordel seja usado como uma ferramenta. Verdade. Eu só falei nos detalhes nas variantes, né, porque é necessário, né, você saber. Sabe por quê? Eu fiz algumas oficinas de cordéis, até com alunos adultos, né? E a gente conversando, foi um bate-papo. E o professor, né, estava querendo que inserir, que eles, como era a história do cordel, aquele negócio todo. E eles falaram, poxa, mas não tem uma técnicazinha, não? Aí eu botava, né? Fazer a elisão, aquele negocinho, são essas variantezinhas que sai legal, né? Fica bem rimadinho, fica bem bonitinho. Senão fica do jeito que ele chegou no Brasil, né? Uma frase desse tamanho, outra miudinha, só mais padronizar, tá? Foi nesse sentido que eu falei. Então, muito obrigado, agradeço a todos estão convidados para quarta-feira a gente estar aqui novamente papeando, a gente aprendendo com vocês, né? Eu todo dia aprendo mais um pouco. Obrigado, Carlos Augusto, obrigado, Miranda, obrigado, Luciene, obrigado, Régia, obrigado, Adriana, obrigado a todos, Araquém, tá? Então, te amo, meu compadre, eu me despeço aqui, um abraço no coração, tá? Fica com Deus, um abraço na comadre Naná, tá? E nas filhotinhas, né, que não são poucas. Então, um abraço a todos. Até quarta-feira, às 19 horas. Fiquem com Deus, sintam-se abraçados e queridos por todos nós.